Pessoal, hoje nós vamos falar sobre contatores, tá? Contatores são chaves eletromagnéticas que abrem e fecham a distância. Quer dizer, o contator ele pode ligar ou desligar um equipamento à distância, ok? Então a gente vai falar aqui sobre o contator, ok? Nós temos aqui, ó, eu vou fazer aqui um esquema de ligação do contator da parte de força, que o contator, esse dispositivo aqui, ele vai ter a parte de força. A finalidade da parte de força dele é o quê? Fazer com que chegue aquelas três fases, né? A fase R, a fase S, a fase T, lá no motor. Então ele vai ter aqui na entrada dele, né, o L1, L2, L3, e na saída ele vai ter o T1, T2 e T3. Mas nós vamos fazer aqui na parte teórica para nós aprendermos, tá? Então esse contator, a gente viu que ele é uma chave eletromagnética. Essa chave eletromagnética, ele vai ter lá um local que vai ter que chegar a alimentação dele, que é a bobina. Chegando uma tensão de alimentação a essa bobina, esse contato pode fechar. Tirando essa tensão, ele vai abrir, ele vai desligar, ok? E aí a gente vai ter aqui no contator a bobina do contator. O contator, ele é identificado pela letra K. Aqui nós temos a bobina do contator. Beleza? Então nós temos aqui a bobina do contator. E essa bobina, ela vai ter lá o A1 e o A2, que é a alimentação da bobina. E nós vamos ter os contatos desse contator, no caso o contato de força do contator. Esse contator vai estar lá na entrada dele, L1, L2, L3. Na saída do contator vai estar lá na parte de força T1, T2 e T3. Nós conseguimos observar que todos os contatos de força, eles são contatos NA. São contatos normalmente abertos. Quer dizer, como esse chegar a alimentação aqui na bobina do contator, você vai ver que a bobina ela está interligada com esses contatos aqui, ó. Simultaneamente chegou a alimentação aqui, vamos dizer que essa bobina ela é uma bobina 220. Então chegou aqui fase 1 e fase 2, eu vou ter aqui uma tensão de 220 volts nessa bobina. Aqui na minha região, né? Porque em outras regiões pode ser que fase neutro, né? Se for um circuito trifásico 380, vai chegar a tensão lá, fase neutro vai chegar a 220. Aqui na minha região vai ser fase 1 e fase 2. E que vai dar a tensão de 220 volts. Chegando essa tensão de 220 volts na bobina do contator, esses contatos de força se fecham. Simultaneamente, eles vão se fechar. Então a gente consegue observar que os contatos de força do contator, eles sempre serão abertos, normalmente abertos. Diferente do nosso contato auxiliar, né? A gente vai ter lá contatos auxiliares ou contatos normalmente abertos ou contatos normalmente fechados no contator na parte de comando. Por exemplo, esse contator aqui, eu tenho aqui o L1, a entrada dele aqui, ó, L1, L2, L3. Vou ter a saída dele aqui, T1, T2 e T3. E tem aqui um contato 13 e 14. Né? Esse contator já vem com um comando aqui, normalmente aberto, que é o 13 e 14 aqui. Mas aí, a gente, muitas das vezes, a gente precisa de mais contatos. E a gente acaba utilizando contatos auxiliares. Um bloco de contato, por exemplo. Esse bloco de contato ele vai ser acoplado no contator. No momento que eu acoplar, você vê que dá até um estalozinho aqui, ele fica acoplado. Então tudo vai depender da alimentação da bobina nesse contator aqui. Então eu quero que vocês fixem aqui no caso, a gente já viu aqui, ó, fica fixado aqui na parte de força, nós aprendemos que a parte de força, quando chega lá a alimentação 220 na bobina do contator, no A1 e no A2 do contator, os contatos abertos vão se fechar, os contatos de força se fecham. Se eu tirar o campo, se eu desligar, né, tirar essa tensão 220, desligar lá essa alimentação da bobina, os contatos vão se abrir novamente. Então, por isso que a gente fala que o contato é normalmente aberto, beleza? Agora, vamos ver aqui na parte de comando. Eu coloquei aqui, vocês viram que eu coloquei no contator um bloco de contato
E esse bloco de contato, eu vou ter aqui a seguinte numeração. Eu vou ter aqui um contato 13, 14. O outro contato que eu vou ter aqui é 21 e 22. É um contato fechado. Vou ter aqui um contato 31, 32. E vou ter um contato 43, 44. Observa, gente, eu fiz um vídeo aí demonstrando, né, que toda vez que um contato for fechado, ele tem uma terminação 1 e 2. Quando o contato for aberto, ele vai ter lá a numeração 3 e 4. Então, um contato normalmente fechado, né, que é o NC, ele sempre vai ter lá uma numeração 1 e 2, ok? E o contato normalmente aberto, o NO, normal e open, ele vai ser sempre terminado em 3 e 4. Então a gente consegue observar que eu tenho aqui mais numerais, né? Então no caso, eu não tenho só 1 e 2, eu tenho aqui o 13, o 21, 31, 43. Bem, o primeiro numeral que nós temos aqui, ele está dizendo a posição desse contato. Então eu consigo ver que o 13, aqui o número 1 do 13, ele é o primeiro contato. O 2 aqui, do 21 e 22, é o meu segundo contato. Esse outro aqui é o meu terceiro contato. E o outro aqui, o quarto contato. O segundo numeral que nós vamos ter aqui, em cada um desses que eu falei, por exemplo, 13 e 14, o segundo numeral é qual? 3 e 4. Então, toda vez que for terminado em 3 e 4, o contato será normalmente aberto. 21 e 22 é terminado em 1 e 2, então ele vai ser normalmente fechado. 31 e 32, terminado em 1 e 2, ele vai ser normalmente fechado. 43 e 44, terminação 3 e 4, normalmente aberto. Beleza? E a gente consegue ver aqui que vamos ter a bobina, né? Passando, no caso aqui, essa bobina do contador, ele vai estar interligando todos esses contatos. No momento que chegar a alimentação no A1 e no A2 da bobina do contador, simultaneamente os contatos de forças vão se fechar e esses contatos que nós vamos ter aqui, que são os contatos auxiliares, que é a parte de comando do contador, os que forem abertos se fecham e os que forem fechados irão se abrir, ok? Então, simultaneamente, tudo depende da alimentação da bobina. Chegou lá a alimentação da bobina, os contatos fechados, eles vão se abrir e os contatos abertos vão se fechar. Se eu tirar agora esse campo eletromagnético, se eu desligar lá, tirar essa tensão, né, desligar esse equipamento, ele vai voltar ao normal. Aí ele vai voltar lá, ó, normalmente aberto. Esse aqui vai ficar normalmente fechado, porque o normal dele é fechado. Esse aqui também é fechado. E esse aqui é aberto. Beleza? E esses aqui, que são os contatos de força, vão se abrir. Beleza, gente? Deixa eu só botar aqui o normal dele para a gente ver aqui. Ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Agora, eu fiz aqui um esquema de ligação. Vou estar colocando aqui a bobina do contador. O contador, a bobina do contador vai identificar lá A1 e A2, onde nós vamos estar fazendo essa alimentação da bobina. Continuamos com a tensão 220 na bobina do contador, então vai chegar aqui fase 1 aqui e fase 2 no A2. Temos a bobina do contador, a gente consegue ver que tudo depende da alimentação da bobina, tá, gente? Então, quando a gente consegue ver que o primeiro contato aqui são os contatos de força. Eu vou ter lá o L1, o L2, o L3. A letra L é de entrada e a letra T de saída. Então, eu vou ter aqui, ó, T1, T2 e T3. A parte de força aqui do meu contador. Agora eu estou mostrando o contador junto, né? Tá tudo junto. Dessa forma aqui, que está aqui. Beleza? Com os contatos auxiliares. E agora, tudo depende da alimentação da bobina. Ó. A gente vê aqui que
No caso, a gente tem a parte de comando, eu vou ter lá aquela numeração, ó, 13 e o 14. Bem, 13, o primeiro numeral aqui, 1, está dizendo a posição, então ele é o primeiro contato. O 3 e o 4 está dizendo se ele é aberto ou fechado, então se ele tem terminação 3 e 4, ele é normalmente aberto. Ok? Vou ter aqui o 21 e o 22. 21 e 22. Esse aqui é o segundo contato. A segunda é a posição dele. Então esse é o segundo contato. E o numeral é terminado no segundo numeral, que é 1 e 2. Então ele é um contato normalmente fechado. Vou ter aqui o 31, 32. Terceiro contato, né? Terminado em 1 e 2. Contato normalmente fechado. 43, 44. Esse aqui é o quarto contato que eu vou ter, na posição dele. O segundo numeral vai dizer se ele é aberto ou fechado, terminado em 3 e 4, ele é um contato normalmente aberto. Ou contato NO, né, gente? Contato normalmente aberto, na realidade lá no bloquinho de contato, ou no contator, vai estar lá, se ele for normalmente aberto, ele vai estar NO, normal e open. Se ele tiver normalmente fechado, ele vai estar NC, normal e closed. Beleza? Então, isso aqui é só para a gente entender, né, sobre o contator. O contator ele vai ter a parte de força e a parte de comando, ok? Então, grava isso daí, que em breve a gente vai estar colocando mais informações sobre contatores, sobre relé térmico. Eu vou ver se eu consigo fazer uns vídeos mais curtos para vocês estarem aprendendo aí, tá? Na realidade, o meu objetivo aqui é passar informações, beleza? Valeu, galera! Um abraço!